Como montar frases em inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou mostrar os motivos que fazem muitas pessoas terem dificuldades em montar frases em inglês e os 3 passos que você deve seguir para montar as suas frases em inglês de maneira bem natural. Então, fica até o fim desse vídeo para não perder nenhum desses passos, porque eles são importantes. Pega um caderno para anotar tudo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora para o conteúdo. E qual é o motivo que faz com que as pessoas tenham essa dificuldade em montar frases em inglês? Basicamente, é o mecanismo, a maneira com que as pessoas fazem esse processo. O que elas acabam aprendendo muitas vezes no ensino tradicional? Elas decoram listas de palavras, então tem um monte de palavras descontextualizadas, elas decoram tudo aquilo ali e decoram uma série de regras gramaticais. Quando usa isso, quando usa aquilo, como usa isso, como usa aquilo, e a pessoa ali decora tudo isso. Então vamos supor que a pessoa queira falar a seguinte frase: eu gosto de viajar. O que acontece na cabeça da pessoa antes dela falar a frase em inglês? Primeiro, ela pensa na frase em português. Aí ela traduz cada palavra pro inglês. Então como que ela faz? Eu em inglês, I. Gosto em inglês. Como que eu falo o verbo gostar em inglês? É o verbo to like, mas eu não posso falar I to like, eu tenho que falar I like. Aí, eu gosto de viajar. Como que fala viajar em inglês? Bom, o verbo viajar em inglês é o verbo to travel. Então, como que fica? I like to travel. Então a pessoa faz todo esse mecanismo na cabeça dela, ela traduz pro inglês, ela forma a frase em inglês para só em seguida ela botar essa frase para fora e falar essa frase. Agora imagina você fazer isso numa conversação, num diálogo. Não funciona. O tempo que você perde fazendo todo esse processo antes de você falar, a pessoa que está conversando ali com você já até foi embora. Então, por isso que isso aqui tem uma efetividade muito baixa na parte prática, mas também tem uma efetividade muito baixa no que diz respeito à aquisição de fluência. Porque quando você faz isso, em nenhum momento você está ativando o seu cérebro, você simplesmente está traduzindo tudo ali dentro. Então seu cérebro está aprendendo a traduzir ao invés de aprender a funcionar naquele idioma, e você pega e fala aquilo tudo traduzido. Muitas vezes as frases ficam até erradas quando você faz isso. Por isso que eu não recomendo essa abordagem, essa metodologia para você formar frases em inglês. Então perceba que ao fazer dessa maneira, você acaba focando muito mais na tradução e nas regras gramaticais, em decorar todas essas regras, ao invés de você simplesmente falar a frase de uma maneira muito natural, simplesmente abre a boca e fala. Aí você pode chegar para mim e falar assim: mas Diogo, eu não sei falar inglês, como que eu vou simplesmente abrir a boca e falar inglês e pronto? Calma, eu vou falar para você agora os 3 passos que você precisa seguir para tornar essa atividade muito mais fácil e muito mais natural. E já coloca também aqui nos comentários se você traduz tudo na sua cabeça antes de falar ou se você tenta falar tudo em inglês sem traduzir, de uma maneira mais natural. Coloca nos comentários que eu quero saber. Vamos então para os 3 passos que você precisa seguir para conseguir montar suas frases em inglês de uma maneira muito mais natural. O primeiro passo que você precisa fazer é aprender estruturas de frases. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você pare de traduzir palavra por palavra e eu quero que você aprenda a frase como um todo. Então essa frase que a gente viu agora há pouco, I like to travel, ela inteirinha você pode considerar como uma estrutura de frase e você pode inclusive substituir esse último verbo, travel, por qualquer outra coisa. I like to play soccer. I like to watch movies. E assim por diante. Você pode criar suas frases a partir desta estrutura. Mas como que você faz para aprender essas estruturas? Ouvindo e lendo. Então você precisa ouvir muito inglês, ler muito em inglês, porque ao fazer isso, você vai se deparar com diversas estruturas em inglês contextualizadas, então você vai conseguir absorver o sentido dessas palavras de uma maneira muito mais eficiente do que se você simplesmente decorar listas de vocabulários soltos e sem nenhum contexto. E qual é a minha recomendação de exercício para você seguir para aprender essas estruturas? É utilizar os textos com áudios. Por quê? Porque quando você estuda com texto e áudio, você tem a chance de ler e ouvir ao mesmo tempo. Então você consegue fazer os 2 exercícios usando um material só.
Segundo passo, repetição. O que eu quero dizer com isso? Ao estudar um texto com áudio, você vai ouvir e ler um mesmo conteúdo repetidamente. Por quê? Quando você lê uma vez, você está aprendendo os vocabulários, você está ouvindo, mas vai chegar um ponto em que você basicamente já aprendeu tudo que está ali. Os vocabulários, as estruturas. Então, teoricamente, você pode chegar para mim e falar: poxa, Diogo, mas não tem muito mais o que aprender aqui. Mas existe uma etapa que você precisa seguir que vai te ajudar muito na hora de montar suas frases. Você precisa ouvir e ler várias vezes um mesmo material. Você pode namorar o texto, eu costumo falar isso, durante uma semana. Então, na segunda até a sexta, você pode namorar um mesmo material, porque ao fazer isso, o seu cérebro ele vai se acostumar com todas aquelas estruturas e dentro daquela uma semana é como se você estivesse fazendo um intensivão para que você consiga armazenar aquilo de maneira bem legal na sua cabeça. Um outro ponto muito importante dentro desse segundo passo da repetição é uma coisa que eu falo muito: o idioma ele mora no nosso cérebro e não na nossa boca. O que eu quero dizer com isso? Para você se comunicar bem em inglês, montar as suas frases em inglês, é interessante você saber que quem é o responsável pela montagem das frases é o seu cérebro, não a sua boca. Por que eu falo isso? Porque muitos alunos que simplesmente focam na tradução, eles acabam só olhando para a palavra e traduzindo. Olha para a palavra e traduz, mas o cérebro da pessoa está ali, só traduzindo, mas não está funcionando em inglês. E isso mata o processo de aquisição de fluência. Por isso que o processo de repetição vai ajudar o seu cérebro a ficar mais tempo funcionando em inglês. E isso vai fazer total diferença na hora de você montar suas frases. Terceiro passo, imitar as frases. Como assim imitar as frases, Diogo? Bom, você vai estudar inglês ouvindo e lendo, e ao fazer isso, você vai aprender muitas estruturas de frases, muitas expressões, muitos vocabulários e, consequentemente, você vai ter uma bagagem na sua cabeça muito grande de informação em inglês, ao ponto de você conseguir montar as suas frases de uma maneira muito fácil. Vamos supor que você aprendeu a seguinte frase: What's your name? Qual é o seu nome? Bom, essa frase é tão comum, mas tão comum, que quando você aprende essa frase, é como se fosse uma frase única. Você não precisa nem traduzir para entender que isso significa qual é o seu nome. Então, quando você quer perguntar o nome de uma pessoa em inglês, você simplesmente fala, What's your name? Você não precisa ficar pensando, qual é o seu nome? Aí depois você pega, traduz e só em seguida que você fala. Não, de tanto que você ouviu e leu essa frase, para você vai ser muito natural simplesmente falar What's your name? E aí fica muito mais fácil do que você ficar traduzindo tudo na sua cabeça. Além disso, você ainda pode complementar frases que você já conhece. Por exemplo, a gente estava falando da frase I like to travel. Vamos supor que você aprendeu a expressão every month, que significa todos os meses. Você pode juntar essa expressão nessa frase e você tem uma outra frase. I like to travel every month. Eu gosto de viajar todos os meses. Você ainda pode formar uma outra frase. Vamos supor que você lá nos seus estudos aprendeu uma frase com because, que significa porque. E aí você pode formar uma frase juntando duas estruturas. Por exemplo, I like to travel because I learn a lot. Eu gosto de viajar porque eu aprendo muito. Então, vamos supor que você aprendeu essa outra estrutura que vem depois do because e você juntou com a estrutura que você já conhecia. Você tem uma nova frase. E aí você vai fazer isso aí com todas as outras estruturas que você aprender. E aí você vai perceber que formar frases em inglês vai ser um processo muito mais fácil e muito mais natural do que você ficar traduzindo ali na sua cabeça, lembrando de muitas e muitas palavras que você decorou daquela lista de vocabulários e fica pensando também em regra gramatical. Quando usa isso, quando usa aquilo e ficar ali memorizando tudo aquilo na hora de você formar suas frases em inglês. Faz esses 3 passos que eu te falei, que eu tenho certeza que você vai conseguir montar suas frases com muito mais facilidade. E se você quiser ir além nos seus estudos de inglês, não deixa de conferir o meu e-book gratuito que está no primeiro link da descrição desse vídeo, que é um material que eu te ensino
ensino a estudar inglês usando materiais e recursos que você já possui. Então clica lá que ficou bem bacana o material. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.